Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. O assunto hoje é o dilúvio, até por conta aí do filme que está fazendo maior sucesso e tal, né? Aliás, um filme que os evangélicos deveriam abominar, mas essa é outra história. O que nós queremos discutir é o seguinte: com filme ou sem filme, houve de fato no planeta Terra um dilúvio, né? A própria geologia confirma isso. E se nós nos basearmos no relato bíblico a respeito desse dilúvio, nós entenderemos que foi Deus que o provocou, certamente com algum tipo de alvo, com algum tipo de propósito. Por que foi que Deus enviou esse dilúvio à terra nos dias de Noé? E será que os objetivos de Deus ao produzir essa catástrofe, essa hecatombe, a maior de todas que o planeta já sofreu, ele alcançou o objetivo dele? Para muita gente, Deus queria exterminar, né, aquela raça humana decaída, perdida, pervertida, na verdade, e acabar com a violência que graçava naquela época. Por isso escolheu uma família de justos, né, para preservar a vida humana e a vida dos animais também. Deus conseguiu o seu intento? Para outros, Deus tinha outras criaturas em vista quando mandou o dilúvio para a terra. Nesse caso, ele também alcançou o seu intento, o seu objetivo. Em última análise, o que nós queremos discutir é o que foi o dilúvio, por que ele aconteceu e se os alvos de Deus, os propósitos do Senhor para aquela hecatombe, se eles se concretizaram ou se as esperanças que Deus depositava na família de Noé acabaram, de certa forma, se frustrando, como aconteceu, por exemplo, com o caso da família do próprio Adão, né, que também trouxe frustração e angústia. Não apenas para Adão e Eva, mas também para o próprio Senhor, como diz a Bíblia, pesou isso no seu coração. Sobre o dilúvio, o que você sabe? E sobre o que Deus queria com o dilúvio, o que você entende? Está no ar? Ou vejam só. Agora já falamos do ômega 3, agora vamos falar do dilúvio. Pastor Carlos Augusto Vailate é um dos nossos convidados. Ele, vira e mexe, está aqui, versado, né, nas questões judaicas, especialista em Antigo Testamento, professor de teologia e pastor da Igreja Evangélica Jaboque. Paz e graça, pastor, tudo bem? Paz e graça, Heber, paz e graça ao meu querido irmão Jamierson, paz e graça a todos os telespectadores que nos assistem. Mais uma vez, Heber, quero agradecê-lo, né? A você, a Ana, a toda a produção do Vejam Só, por esse convite, por essa riquíssima oportunidade que é podermos debater sobre assuntos bíblicos. E para mim, hoje é particularmente uma alegria por conhecer até pessoalmente o irmão Jamierson, né? E temos muitos amigos em comum, mas não nos conhecemos pessoalmente, então é uma grande alegria mesmo estar com ele e com os telespectadores mais uma vez. Onde fica a Igreja Jabó? Fica ali na Vila Alpina, na rua Doutor Vicente Jacaglini, 834. Perto do crematório? Mais próximo de São Caetano do Sul do que do crematório, mas é um intermediário. Tá certo. Muito obrigado pela presença do... Obrigado pelo convite. Do outro lado, o missionário Jamierson Oliveira, né, que é apologeta, teólogo, bom, todo apologeta é teólogo, escritor, jornalista e agora vai virar pastor. Verdade, Heber. É uma alegria voltar ao programa. Vejam Só tem sido uma escola dominical na casa de todos os irmãos. Só não sendo no domingo, né? Tenho aprendido muito com o Carlos, também é uma alegria conhecê-lo. Tinha, assim, interesse de participar de um programa com ele. Já assisti outros vídeos, acompanho o programa com regularidade, né? Então é uma alegria estar aqui com o Carlos, com você, participar desse tema tão importante e com novidade ministerial em breve aí, né, para ser divulgada aqui através do programa. Muito bom. Amém. Durante muitos anos você foi o editor da revista Povos, né? Isso, a revista Povos
fui editor da revista, já não existe mais, mas a revista Defesa da Fé, a revista Apologética Cristã, e sempre atuando com literatura, mas voltado como ferramentas ministeriais de serviço da igreja, né? Uma alegria enorme estar com vocês. Muito bem. Repercutiu muito fortemente lá na minha igreja aquele programa, aquele debate que você fez sobre Trindade, né? Inclusive o DVD foi preparado para servir de lição para a escola dominical lá. Esse tema até hoje ainda tem repercussão comigo, né? Meu e-mail, telefone, Facebook, nas ruas com os irmãos. Estou desafiado por diversos unicistas a voltar ao tema aqui. Bom, então um deles que se habilite a vir, porque deu um trabalho medonho para Ana conseguir um unicista que foi indicado pelo líder da denominação dele, ele mora em Manaus, se não me engano, eu sei que é lá no norte, e se não me engano é Manaus. Ele, um americano, ligou indicando a pessoa que veio ao programa, depois acharam ruim porque ele não se saiu muito bem, né? Mas foi indicado pelo presidente da denominação dele, o pastor americano lá de Manaus. Então, é importante você dizer isso porque... Os unicistas, mas unicistas de igreja séria, né? Não vou ficar trazendo aqui franco atirador, isso não interessa. Eles não aceitam vir. O Conjunto Voz da Verdade, que é o mais conhecido de todos, cansei de convidar para debater o unicismo. Eles aceitam qualquer tema, menos isso. Olha só. Nós vimos o perfil do irmão que debateu aqui comigo, né? O pastor José Evangelista, né? É um homem piedoso, né? Sem dúvida. Ficou muito claro para todos a seriedade dele com que ele leva o tema, a sua seriedade com a igreja a qual ele serve. Mas a divergência em relação ao assunto foi muito grande mesmo e com repercussão. Tem pelo menos uma meia dúzia que regularmente me desafiam a passar os dados dele para o programa e voltar ao debate, viu? Então tá, vamos fazer. Eu estou à disposição também. Nós, idem, e com grande interesse, é lógico. Vamos lá. Mas o assunto hoje tem a ver com o dilúvio e você vai assistir agora a matéria que a nossa equipe de reportagem produziu apresentando o tema de hoje. Vejam só. A história da Arca de Noé começa no Gênesis, e o relato atesta que Deus avisou Noé 100 anos antes de ocorrer o dilúvio, quando tinha aproximadamente 500 anos de idade. Ou seja, quando o dilúvio começou, Noé tinha 600 anos. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfareis com a terra. Assim fez Noé. As ordens de Deus foram cumpridas. Noé e sua família entram na arca. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Os animais foram logo em seguida, como ordenara Deus a Noé. E o dilúvio chega. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E durou o dilúvio 40 dias a terra. E cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. As águas do dilúvio diminuem. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, a terra estava seca. Então Noé e sua família saem da arca. Esse é o resumo da história bíblica, mas como toda história tem uma interpretação e cada interpretação possui uma crítica, o lançamento do filme Noé, interpretado por Russell Crowe, ainda causa polêmica, pois a necessidade de reinterpretar as escrituras bíblicas sob o viés do criacionismo
a evolução e o ambientalismo andam juntos na mesma arca do filme. Por isso surge a pergunta: o objetivo de Deus com o dilúvio foi alcançado? É isso que discute o programa Vejam Só. Muito bem. E você participa do programa entrando no site dele, www.vejamsó.com.br, né? Vai lá no site, vota na enquete e assim você estará concorrendo ao kit Jô Rezende, que depois a gente mostra para você, tá bom? Vamos lá. Pastor Carlos Augusto Vailate, ministro da Igreja Evangélica Jaboque, professor de teologia, hebraísta e tal. O senhor acha que Deus alcançou o objetivo dele com o dilúvio? E em caso afirmativo, qual era o objetivo de Deus? Ok, Heber. Bom, primeiramente, nós temos que entender exatamente qual foi este objetivo. Eu entendo, com base em Gênesis capítulo 6, versículos 11 a 13, e todo o contexto da perícope de Gênesis sobre o dilúvio, que vai do capítulo 6 até o capítulo 9, que esse objetivo era punir a humanidade pecadora antediluviana daquela geração em função da violência e da maldade crescentes daquela geração. Esse tipo de objetivo foi cumprido, sim, porque as pessoas más, não justas como Noé e sua família ali colocada na arca, com exceção deles que são salvos, todos os outros perecem no dilúvio. Então, a partir dessa perspectiva, entendendo que esse foi o objetivo, Deus cumpriu cabalmente, completamente o seu propósito para aquele contexto específico. Ok. Agora é a vez do missionário Jamierson Oliveira. Mesma pergunta, missionário. Deus alcançou seu objetivo com o dilúvio? E qual seria esse objetivo? Certamente, Heber. Uma coisa que nós aprendemos nas Escrituras sobre o Deus da Bíblia é que ele não falha, né? Amém. Então, todos os seus caminhos, por mais tenebrosos, por mais nebulosos que sejam, Deus, ele tem um plano, com um objetivo traçado. Deus não improvisa. Então isso é bom nós sabermos. O nosso Deus não tem improviso. A doutrina, né, da soberania de Deus precisa ser evocada sobre todos os fenômenos históricos relacionado não só ao dilúvio, mas a todos os fatos bíblicos. Então nós, ao responder essa pergunta com isso em mente, o crente que confia na palavra de Deus precisa responder que sim. Deus tinha um propósito e o propósito foi alcançado. Na minha visão, o propósito foi duplo em relação ao dilúvio. Com uma face, né, como uma moeda com duas faces. De um lado, trazer juízo sobre o pecado, sobre pecadores impenitentes. A iniquidade havia se multiplicado. E pecado traz condenação, pecado traz juízo. A alma que pecar, esta morrerá, né? O salário do pecado é a morte. Então não há nem novidade quanto ao dilúvio. Eu vejo assim, a destruição do dilúvio era uma consequência da maldade que estava no homem. Nós só não saberíamos o que é que Deus faria. Ele trouxe o dilúvio, né? Como em outros tempos Deus trouxe outros tipos de juízo. E como também entendemos que ao longo agora desses próximos tempos, Deus trará juízo sobre essa geração atual. Então esse é um lado da moeda. Consequentemente, ele cria um arquétipo, ele cria um modelo de salvação. Como se fosse um proto-evangelho, né? Relacionado à cruz, relacionado ao seu filho, a Jesus, que também é a nossa arca. Ele é aquele recurso de salvação, né, para todos aqueles que estão sob a ira de Deus. O pecador está sobre a ira de Deus, você só não sabe o que virá. Veio sobre os antediluvianos o dilúvio, sobre outras nações, outro tipo de juízo. Sobre essa raça humana atual, ou por ocasião do tempo do fim, virá também um juízo. Então Jesus é um modelo da arca. Então essa seria uma visão histórica, escatológica ou teológica do fenômeno, né, do acontecimento. Muito bem. E você de casa, o que é que pensa a respeito? Entra no site www.vejamsó.com.br
e vote na enquete. A enquete de hoje é a seguinte: qual a verdadeira, vamos pôr a enquete lá, isso, qual a verdadeira intenção divina com o dilúvio? O que é que Deus queria com o dilúvio? Primeira resposta: exterminar aquela geração contaminada pela maldade e violência. Acabar com aquela raça, né, tão maldosa e violenta. Segunda resposta: realizar uma purificação gênica, que bonito, né? Olha só, purificação gênica para exterminar os nefilins. Então, se você não entendeu nada dessa resposta, você está em boa companhia, porque eu também não entendi. Não sei o que é purificação gênica e nem sei quem são os nefilins, mas eu estou com 2 doutores aqui, eles vão explicar bem isso. Terceira resposta: destruir os fatores terrestres que possibilitavam uma maior longevidade, no caso humana ou não, né? Porque todos os animais viviam séculos, os homens também e tal. E a última resposta é a famosa não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete, você está habilitado para ganhar o kit Jô Rezende. Depois eu mostro o kit para você, mas vai lá no site e vote na enquete. Pastor Vailate, já que o senhor é um hebraísta, quem são os nefilins, ou o que eram eles? Bom, vamos lá, Heber. Eu, inclusive, acho que uma das últimas vindas aqui ao programa, eu não sei se você se lembra, eu tinha falado que eu estava para concluir um artigo que eu publicaria na USP, foi publicado. Aliás, os nossos queridos telespectadores, quem eventualmente quiser acessar, o título do artigo publicado por uma revista acadêmica da USP e que pode ser baixado gratuitamente pela internet é Os Filhos de Deus e as Filhas do Homem, as várias interpretações dadas a Gênesis 6, versos 1 a 4. E nesse artigo, Heber, eu trabalho toda a interpretação de Gênesis 6, versos 1 a 4 no contexto judaico-cristão, abordando todos os enfoques distintos. A ala do judaísmo que vê esse texto como sendo mitológico, a área cristã que o vê como mitológico, a área judaico-cristã que também vê como sendo uma referência à linhagem setita e caimita, consequentemente piedosa e ímpia de Sete, de Caim, e assim por diante. Os Nefilim, há uma grande discussão sobre quem eles são. Normalmente entende-se que o termo hebraico Nefilim, ele vem da forma verbal hebraica nafal, que quer dizer cair ou descer. Isso posto, nós podemos fazer uma série de, normalmente, conjecturas ou teorias sobre isso. Eu, particularmente, entendo que os Nefilim, de Gênesis 6, versos 1 a 4, eles são os Bnei Elohim, os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que caíram, e, a meu ver, eles são seres angelicais ou celestiais. Não são a linhagem piedosa de Sete, a linhagem ímpia de Caim, envolvendo nesse contexto, a meu ver. É só uma perguntinha. Pois não, por favor. No relato original, em hebraico, o Nefilim, na nossa versão, não é traduzido por gigante? Sim. Então, uma das formas de entender esse texto é porque também o termo hebraico nafil, ele pode ser uma referência a gigantes. Todavia, como a maioria esmagadora dos termos, dos vocábulos em hebraico, eles são oriundos de raízes, então o termo Nefilim, visto como raiz de visto como tendo origem numa raiz verbal hebraica, tem a ideia de cair ou de descer. Então, muitos interpretam, dentre eles eu encontro que os filhos de Deus são anjos ou seres angelicais. Essa é a interpretação mais antiga e majoritária ao longo da história da interpretação judaico-cristã. Somente a partir do 1º século é que começa-se a ver essas interpretações como sendo a linhagem setita e caimita. Mas as interpretações majoritárias e mais antigas entendem que os Bnei Elohim, os filhos de Deus, são anjos. E eles, ao caírem, daí vem o nome Nefilim, embora possa haver uma corruptela do termo para Nafulim ou alguma coisa do gênero. Quando você fala ao caírem, não. Eles caíram porque cobiçaram as mulheres. Sim, porque essa é uma das interpretações. No caso da interpretação angelical, sim, é essa mesmo. Que é a que você adota. Que normalmente eu adoto. Então eles caíram misturando-se com as mulheres. Sim, só que aí uma coisa tem que deixar bem explicado. Obviamente, até por uma questão de bom senso, eu não entendo que anjos teriam se relacionado com mulheres. É por isso que é necessária uma explicação. Eu entendo que
Essa era uma lenda popular da época, presente em Ur, Assur, Babilônia, em todos os contextos dos caldeus, assim por diante. E o autor bíblico de Gênesis capítulo 6, versos 1 a 4, que tem conhecimento e consciência plena de tal lenda, ele a cita no contexto imediatamente anterior ao dilúvio, com o propósito de ilustrar a tamanha maldade e violência humanas. É como se ele dissesse, aqui eu estou parafraseando, essa geração do dilúvio, ela é tão pecadora quanto aquela crença, a lenda que diz que anjos bons, em algum momento pelo seu livre-arbítrio, desejaram as mulheres, as cobiçaram, se relacionaram com elas e assim geraram uma série de seres monstruosos. Então, sem necessariamente tomar partido dessa crença, ele a cita para ilustrar a tamanha pecaminosidade do dilúvio. O que explica esse texto de Gênesis 6, versos 1 a 4, está inserido imediatamente antes do dilúvio. Então, essa é a minha visão mitológica do texto, que muitos, às vezes, a meu ver, interpretam mal, porque entendem que anjos realmente se relacionaram com mulheres. Tem muitos que acreditam. Eu, todavia, não creio. Eu creio que isso é apenas um elemento exemplificativo, ilustrativo, que vai lançar luz sobre a tamanha maldade, violência e pecaminosidade da geração do dilúvio. Não saia daí. Daqui a pouquinho você vai ouvir o que o apologeta Jamierson Oliveira, que ouviu atenta e curiosamente todas estas palavras do professor Vailate, tem a dizer a respeito disso. Deus alcançou os seus objetivos com o dilúvio. E o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, no bloco anterior, estava explicando para nós o que ele entende do relato inicial do dilúvio, Gênesis capítulo 6, inclusive a figura muito discutida dos tais, em português pode falar nefilins? Pode. Eu falo em nefilim porque é hebraico, mas em português sem problema. Nefilins, não tem erro não. Perfeito. E o missionário Jamierson, pelo que eu percebi, não estava lá muito concordando, né? De fato há uma divergência, essa é até a razão de estarmos aqui, né? O programa sempre procura polarizar as opiniões. E eu estou consciente, Heber, de que essa é, na literatura, ao longo de toda a tradição judaica e até o começo da igreja cristã, essa é a visão, essa é a interpretação. Inclusive, se você procurar os manuais de teologia, os comentários bíblicos, quase que todos vão, se não sustentar, como o professor aqui foi mais categórico, eles estão inclinados a pensar dessa forma. Eu acho assim muito estranho esse comportamento teológico. Não sou um especialista no hebraico, nas línguas originais, e também não na cultura judaica, mas a gente precisa pensar assim: toda a teologia bíblica, toda a história, todo o relato bíblico, ele é desprovido desses fatos mitológicos, titânicos, essas histórias epopeicas, extraordinárias de relacionamentos de seres espirituais com humanos. Você não encontra isso em toda a narrativa bíblica. Então você pega, claro que o espiritual está muito próximo, nós estamos, não é o termo correto, em mundos paralelos, né? O mundo espiritual está aqui do nosso lado, anjos estão ao nosso lado, acampam-se ao nosso redor, demônios nos rodeiam como leões querendo nos tragar. Mas há uma distinção muito clara em todas as escrituras entre mundo espiritual e mundo físico. Então, você lê desde o Gênesis, na criação, até os últimos textos bíblicos, o que você vai encontrar é uma relação entre homens, Deus e seres espirituais, mas não a esse ponto de miscigenação. Então, primeiro, para mim, já é uma leitura geral das escrituras muito estranha, interpretar literalmente anjos naquela passagem tendo relacionamento ou querendo ter relacionamento com mulheres, né? O professor diverge um pouquinho, que acha que eles não tiveram a cópula propriamente dita, né? O ato sexual propriamente dito. Um outro problema: tudo que a gente entende como queda do mundo angelical, criado originalmente bom por Deus, nós entendemos um momento da queda que é em tempos imemoriais, dentro de uma eternidade passada, que
que os anjos que desobedecem ao Senhor se rebelam contra o governo de Deus, e esses anjos são os demônios atuais, que no máximo nos atazanam, no máximo incorporam em seres humanos. No máximo. Mesmo as teofanias no Antigo Testamento, que é vista como as materializações do mundo espiritual nesse ambiente físico, material, ela é aparente, não é algo de concreto, carne e ossos. Você nunca viu um relato bíblico de um anjo dizendo: eu tenho carne e ossos. Você não tem. Então, como é que um ser espiritual pode copular ou pode querer ter esse nível de relacionamento carnal, emocional com o ser humano? Eu acho tudo isso muito estranho. Ao admitir isso, nós admitimos um outro problema, uma segunda queda angelical. Você tem uma queda dos anjos lá na eternidade, no passado, que gera toda essa população de demônios, que para mim é a interpretação de Judas, que estão presos lá em cadeias, alguns anjos, demônios talvez terríveis demais ou perigosos demais para estarem livres, estão acorrentados. Agora nós temos aqui em Gênesis uma segunda queda, então. A presença de anjos no mundo humano, na história humana, sempre foi um fato. Nós estamos convivendo com anjos aqui. Eu acredito que aqui nesse momento do programa há anjos, há espíritos, seres espirituais nesse ambiente, né? Então é admitir uma segunda queda. Então, para o irmão, quem são os nefilins de Gênesis 6? São exatamente o que o texto no hebraico, conforme o professor aqui admite, são seres caídos, seres humanos caídos. Porque todo o contexto imediato, posterior ou anterior ao capítulo 6, a toda a narrativa, o protagonista, os personagens nesse palco, nesse teatro da história humana, são homens. Mas tinha gigante ou essa tradução está errada? Aí eu vejo da seguinte forma. Primeiro, há uma possibilidade de haverem gigantes, e eu creio que existiam gigantes, não se tratando dos nefilins. Eu acho que havia gigantes por uma questão biológica. Assim como a longevidade do homem poderia chegar quase à casa de um milênio, nós temos Matusalém vivendo 969 anos, o cara quase completa 1000 anos, brincadeira um negócio desse. Então, há de se pensar que a genética também era, de certa forma, diferente, e que poderia haver um desenvolvimento da estatura de pessoas e que destoasse da média geral. Mas por uma questão apenas biológica, eu acho que também o professor concorda, e consenso no meio teológico, erudito, de que o ambiente atmosférico, geológico, terrestre, biológico, era um antes do dilúvio, passou por mudanças severas com o dilúvio. Então você tem uma terra pré-diluviana e toda uma geologia, uma geografia, uma biologia, uma fauna e uma flora totalmente diferente. Alguns chegam a situar também, não só gigantes, mas animais, como os dinossauros, essas ossadas que a gente encontra nesse período pré-diluviano, né? Então, na minha vista, com muito respeito à exegese dos originais que é feita por teólogos, eu acho que há um equívoco, querer forçar no texto uma leitura que é natural. Veja que o versículo 4 do capítulo 6 posiciona a existência de nefilins, esse termo, no nefilim, de caídos, ou heróis, ou homens com fatos, com realizações faraônicas, não sei exatamente, guerreiros, construtores ou gênios, né? Antes dessa relação, havia gigantes na terra. A tradução em português que traz gigante vai narrar, existiam gigantes, e passou e continuou existindo, e inclusive vai gigantes até o período monárquico de Israel. Tá, mas aí fugiu do nosso escopo, do âmbito do nosso escopo. Então,
Professor Vailate. Sim. O dilúvio veio por causa desses nefilins? Então, eu entendo que não. Eu acho que já na minha fala anterior, eu deixei bem claro que eu entendo que isso é uma lenda incorporada no texto. Eu discordo respeitosamente do pastor Jamierson, no sentido de que a Bíblia não tenha mitos. Eu, com todo o respeito do mundo, eu acho que um estudo sério do Antigo Testamento e do Novo mostrará que existem inúmeros mitos. Isso não quer dizer que a Bíblia seja um mito. É outra coisa diferente. Por exemplo, a própria ideia do dilúvio, eu acho que ela vai exemplificar isso de forma maravilhosa para o nosso tema de hoje. O tema de uma divindade ou de várias divindades que vencem o caos aquoso ou aquático, isto é, mares, rios, ele é um tema absolutamente comum na mitologia e crença do contexto do Antigo Oriente Médio. Está presente na Babilônia, está presente no Egito, está presente em todas as culturas circunvizinhas a Israel, e eu não posso ignorar esses fatos históricos, arqueológicos e teológicos, dentro dos quais Israel está inserido. Então, por exemplo, Heber, esse tema do Deus que prevalece sobre as águas, sendo as águas vistas como representação do mal, do caos, de demônios, porque antigamente os navios, os barcos, quando eles vão passar por certas regiões marítimas, eles naufragavam. Como que a mentalidade antiga explicava isso? Há seres malignos, espíritos, demônios, não que necessariamente tenhamos que crer nisso, mas a mentalidade dessas pessoas cria. Então, curiosamente, um dos temas que perpassa, que atravessa toda a Bíblia, é o tema do triunfo de Yahvé, de Deus, sobre as águas. Olha que curioso. Em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. Em Gênesis capítulo 6-9, a violência e o pecado são tão grandes sobre a terra, Deus manda um dilúvio para mostrar que ele tem poder sobre as águas. Salmo 29, séculos depois, vai ler esse texto e vai falar: Deus está sentado sobre o dilúvio, Deus reina sobre as muitas águas. Mais adiante nós vamos ver que em Êxodo capítulo 14, Moisés com a sua vara, ali sob a ordem de Deus, obviamente, bate no mar de juncos, que chamamos de Mar Vermelho, abre as águas, para mostrar que Deus tem poder sobre as águas. Em Josué capítulo 3, quando o Rio Jordão, no momento de enchente, miraculosamente aberto, de novo tem esse tema e o povo passa pelas águas. Em Jonas nós vemos que Deus tem poder sobre os animais, inclusive manda uma tempestade para poder, de certa forma, repreender ou punir o seu profeta. Quando pulamos e vamos para o Novo Testamento, Jesus, que é o Deus homem, ele anda sobre as águas, porque está em consonância com o tema presente em todo o Antigo Oriente Médio. E finalmente, quando nós vamos para Apocalipse, o fim de Apocalipse, diz lá, João diz: vi um novo céu e uma nova terra, e o mar, que representa o inimigo de Deus e todos os males que estão ali presentes, ele já não mais existe. Ou seja, Deus triunfou soberanamente, definitivamente sobre o mar. Então, mitologia, Jó tem muitos textos mitológicos. A ideia do Leviatã que aparece ali, a palavra hebraica Leviatã, ela pode se referir a uma serpente alada, tem uma série de outros termos. Lilith, que é citado no texto original de Isaías, é um termo mitológico, está na Bíblia, eu não posso ignorar isso. Isaías, no capítulo 34, nas nossas traduções, é que as nossas traduções não traduzem isso. Elas traduzem Lilith, ou Lilith, por coruja, ou avestruz, um animal noturno. O que é Lilith? É uma rainha demônia no contexto mitológico judaico. Então, isso é mitologia. Só é usado assim? Sim, ali ela é usada, ela tem uma espécie de um duplo sentido. Ela é usada para se referir a um pássaro, porque Lilith era vista como uma deusa pássaro, isso é mitologia. As 10 pragas do Egito, normalmente muitos estudiosos, eu sou suspeito para falar, porque minha tese de doutorado na USP é sobre as 10 pragas do Egito e a abertura do Mar Vermelho, né? Mas é mitologia pura. Então, de novo, com todo respeito... Quando você fala mitologia, eu não tenho como negar. Isso aconteceram? Então, é aí que talvez o professor precisa colocar melhor, porque eu acredito, por te conhecer a sua teologia, que você não está dizendo que o relato bíblico é um mito. Não, mas eu pronunciei, eu disse isso agora. Mas a palavra de Deus não é mito. Tudo isso que você está dizendo é o paralelismo da narrativa bíblica com conceitos culturais antigos. Sim, sim. Isso mas é que são muito mitológicos. Dizer
Isso é muito diferente de dizer que o relato ou que as afirmações bíblicas sejam mitológicas. Não, né? Okay. Não, mas que o dilúvio é um mito. Não é isso que você está dizendo. Exato, você está dizendo que há um paralelismo entre a narrativa bíblica e o conhecimento humano antigo daquele período. Mas a gente precisa deixar mais claro isso para o telespectador que não é teólogo. Quando o irmão fala de mitos na Bíblia, isso põe em dúvida a fidelidade dos fatos ali narrados? Em hipótese alguma. Então, peraí, agora, mas espera um pouquinho. Os fatos narrados, estamos falando de tudo aquilo, obviamente essencial e fundamental para a nossa fé. De novo, quando o autor bíblico ele cita, a meu ver, essa lenda sobre a união de anjos e seres humanos, que era absolutamente comum na mitologia do Antigo Oriente Médio, e eu acho que seria um pouquinho de inocência ou ingenuidade nossa não reconhecer e não ler isso. Isso está aos montes em literatura. Em português não tem muita coisa, tem até de certo modo, mas a literatura em inglês, em francês, em alemão, em espanhol, eu não posso ignorar as evidências que são absolutamente contundentes. Isso não quer dizer, e obviamente eu concordo com o pastor Jamerson nisso, que a Bíblia seja um livro mitológico. Ela se vale de mitos, os utiliza porque ela vive num contexto onde tais mitos ali pululam, são efervescentes para ilustrarem determinadas verdades. Foi o que eu deixei claro. Agora, choveu ou não choveu? Claro que choveu. 40 dias, 40 noites, o dilúvio ele prevaleceu, as águas prevaleceram por 150 dias, isso é literal. Teve uma arca. Sim, detalhe, a palavra hebraica para arca, tevá, não é a ideia de um barco. Sim, é uma caixa ou baú, um grande baú, que para Noé foi da felicidade, para os outros não, com perdão pelo trocadilho. Certo, mas então choveu, teve arca, tinha bicho dentro da arca. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. As 10 pragas aconteceram. Sem dúvida alguma. É que o irmão começa a falar e pensa que está sendo ouvido pelos professores da USP. Não, pelo amor de Deus, não. E não é isso. Mas eu só quis colocar, Heber, porque assim, normalmente alunos meus, na faculdade teológica, eu mesmo, quando eu comecei a estudar muitos anos atrás, a nossa primeira ideia é, quando a gente fala de mitos ou fábulas, meu Deus, isso quer dizer que é uma coisa que é irreal e tal, e nesse ponto é verdade. Agora, não estamos dizendo que os fatos históricos, já sendo até sendo redundante na minha fala, não estamos dizendo que eles realmente não têm existido, mas a Bíblia usa recursos mitológicos, lendários, que ignorar isso, se me permite, não é possível, não dá. É uma coisa bem próxima do que você está dizendo, sim, pois não. Que é o que empresta para o texto de Gênesis, capítulo 6, essa ideia de nefilins como seres titânicos, gigantes, coisa assim sobrenatural, que no meu ver não tem nada a ver. Da onde vem isso? Vem da Septuaginta, essa ideia de gigantes. Tem a ver com isso, tem a ver com isso. Tem a ver também. Quando narra o envio de Moisés dos espias para olhar a terra prometida, então o relato bíblico de Deuteronômio, de Números capítulo 13, por exemplo, vai narrar que os espias, tremendo, medrosos, covardes, chegam e olham a terra e veem homens de grande estatura, o relato bíblico diz, e diz que eles julgam esses homens como sendo nefilins, como os filhos de Anak, como alguma coisa assim. Então o relato bíblico, ele está narrando a história, mas ele não está afirmando, o autor sagrado não está afirmando que aquela visão do espia era correta, que ele estava vendo de fato um titã, que ele estava vendo de fato um ser híbrido. Ele está descrevendo sem tomar partido. Ele está descrevendo, o autor está descrevendo o relato dos espias do ponto de vista dos espias. Então, onde está o mito aí? Está na história bíblica ou está na má interpretação dos personagens que estão ali nesse teatro? Mas a questão e a pergunta é para o irmão mesmo, se o objetivo de Deus era punir aquela geração má, corrupta, como o irmão colocou, pervertida, por que a terra se encheu de violência de maneira até pior do que antes? Deus então não alcançou o objetivo dele com o dilúvio. De tempos em tempos Deus traz juízo. Deus trouxe um juízo no Éden,
expulsando os primeiros pais daquele contexto. Correto. Passaram-se quantos anos Adão e Eva no Éden? Uma grande curiosidade nossa. Na sequência, Deus traz um juízo sobre aquela população. Alguns estimam em 70 milhões, 80 milhões de pessoas, 15 milhões, não há concordância, né? Mas é uma curiosidade, quantas pessoas haviam naquela população do período pré-diluviano? Mais tarde, Deus vai julgar nações. Deus quase destruiu um outro país, Nínive. Só foi salvo pelo gongo, né? Mas em Naum é destruída. É salvo em Jonas e em Naum Deus destrói porque destruída. Não se arrependeu. Aí a gente tem a história de Sodoma e Gomorra. Os discípulos querendo deixar fogo do céu sobre o Cafarnaum. Então, sobre pecadores, Heber, não há mistério nisso. Há o relato que nos impressiona, porque um juízo tão severo como esse, para punir aquela população daquela época, e nós não temos resposta para tudo, obviamente, caminhamos aqui tateando, né, sobre o tema. Mas fazendo referência a esse episódio do dilúvio, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, fala que esse mundo continua entesourado para uma destruição. Perfeito. Tanto quanto nos dias de Noé. Então não tem problema nenhum, Deus traz juízo. O papel de Deus é corrigir a rota. De tempos em tempos Deus está corrigindo a rota. E a ira do homem, ela tem como que se fosse um limite, né? Aquela ideia de encher a taça da ira de Deus, né? Então, se você encher a taça da ira de Deus em 30 anos de vida, Deus vai te fulminar. Aqui é um exemplo apenas, né? Hoje nós estamos na época da graça. Agora Deus ficou mais do que longânimo, né? Por causa do filho. Ele olha para a terra, não, tem a cruz. Mas antes disso, Deus estava pronto para julgar o homem novamente. Então, para mim, não é problema nenhum. Acumulou a ira de Deus, vem juízo. De um jeito ou de outro, com dilúvio, com água, com fogo, com saraiva, com a nação sendo destruída por uma outra nação, com peste, doença. Economicamente, ele destruiu vários impérios ao longo da história. Onde estão os grandes impérios do passado? Sim. Recentemente, o maior império da história humana é o Império Mongol, com Gengis Khan. E cadê o império de Gengis Khan? Deus trouxe juízo e destruição sobre eles. Cadê os povos do passado? Cadê os cananeus? Só sobrou Israel. Só sobrou Israel. E só sobrou Israel, você sabe muito bem, por causa do modelo, do arquétipo de salvação, da promessa da semente da mulher, do redentor que tem que vir dessa... Mas está lá, entesourado, né? Nem todo Israel é salvo também, né? Sim. Tá. Você aí de casa vota na enquete. Agora que você ouviu bastante explicações sobre os tais dos nefilins, professor Vailate, o senhor assistiu o filme? Com certeza. Assisti. Tá. No filme, os tais nefilim são aqueles gigantes de pedra. Sim, né? Isso mesmo. Um bocado ridículos do meu ponto de vista. É verdade, concordo. Né? Concordo. Você gostou do filme? Olha, me perguntaram bastante, eu até fiz um comentário singelo na minha página no Facebook que deu pano para manga, né? Mas eu achei curioso que muitas pessoas que falaram que não assistiriam o filme, depois assistiram depois dos meus comentários. Eu entendo o seguinte, eu dei uma nota 5 para ele, a meu ver. Eu gostei da parte que ele mistura o pano de fundo bíblico com alguns textos apócrifos e com a ficção toda, porque ele é muito rico. Ora ele faz alusões ao gnosticismo, ora aos textos apócrifos, ora a uma ideia absolutamente contemporânea de ecologia, porque o propósito do dilúvio no filme é salvar os animais, e não a ideia de punir a raça humana pecadora e salvar apenas os justos. A proposta é esta. E a única coisa que, na minha opinião particular, eu achei que é um pouquinho exagerada, é que eu soube de vários pastores que proibiram membros de assistirem o filme, o que eu achei uma coisa absolutamente que não faz o menor sentido, porque é um filme interessante. Eu até dei a dica lá para quem quisesse assistir, fiz alguns comentários, né? Então, por exemplo, o texto, ele não é fiel à Bíblia, sem dúvida alguma, né? A fruta lá que representa a fruta do Éden, que teria sido comida ali pelo filme, é uma espécie
espécie de uma manga e que fica pulsando como se fosse um coração. Na arca não entra Noé e toda a sua família, incluindo as noras. 2 das noras não entram e Tubal-Caim entra de penetra na arca. Então é uma coisa extremamente curiosa. Quer dizer, em outros textos, um detalhe muito curioso, que eu acho que pouquíssimas pessoas perceberam, é que um daqueles gigantes de pedra no filme, ele se chama Semiasa. Semiasa, nos livros apócrifos, é outro nome de Satanás. É ele que protege Noé, a sua família e a arca contra a descendência ímpia de Caim. Então o filme mistura um monte de assuntos malucos e ele mostra Satanás de certa forma bonzinha, né? Como ser bom. Semiasa também é redimido? No filme, sim, porque ele rasga o peito, o coração e o facho de luz volta para o céu. Então, tudo isso, obviamente, é mistura de mitologia com apócrifos, com lendas, com ficção e tudo. Então, eu entendo a postura dos pastores que proibiram os membros, isso foi muito discutido. Eu acho que é interessante ter um bom senso, porque senão eu não vou assistir nada, né? Harry Potter, não posso assistir absolutamente nada porque faz alusão a mitos ou a erros. Eu acho que o crente que lê a Bíblia, que leu muito Gênesis 6-9, a Bíblia como um todo, ele vai saber, olha, isso é lenda, isso é mito. Ele pode não saber, por não ter estudado, que vem do apócrifo X, vem do texto tal, mas ele vai saber, isso daqui não bate com a Bíblia. Mas não é por isso que você precisa necessariamente proibir membros ou algo do gênero para que eles não assistam. Eu acho que é uma posição muito radical e inócua para esse caso, com respeito a quem pensa diferente. Claro. Proibir eu não proibiria, mas eu não recomendo não, porque você vai gastar dinheiro e vai ficar irritado, né? Afinal de contas, Noé podia ter todos os defeitos do mundo, mas não era um... Ele é visto como um louco, né? Completamente. Uma espécie de um desequilibrado mental, quer matar as 2 netas que nascem na arca, algo que não aparece no texto bíblico. É muito bom, talvez, o nosso telespectador que não tenha lido o Gênesis saber. Mas a minha nota, ainda que alta, até dando 5 pro filme, eu gostei dos efeitos especiais e tudo. É legal que eu fui com a minha esposa, eu falava, olha, isso aqui tem ela começou a dar risada. Eu falava, olha, isso aqui tem ênfase, tem uma influência de 1 Enoque, capítulo 6, verso 1 a 4. Isso aqui é 1 Enoque, capítulo 7, verso 1 e 2. Aqui é Caverna dos Tesouros, capítulo 15. Ela começou a dar risada, né? Palhaçada. A gente vai para o intervalo, volta já com o 3º bloco do Vejam Só. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Nós estamos aqui com o missionário Jamierson Oliveira, que é apologeta, teólogo, escritor, jornalista. Eu queria saber o que ele achou do filme também, né? Eu não assisti. Ah, não? Não assisti. Economize seu dinheiro. Não, mas eu achei, o que a gente tem que... Nós não podemos criar expectativa com Hollywood, né? Hollywood é sensacionalista, é marqueteira. Quem? Hollywood claro. É sensacionalista, marqueteira. Ela pega um gancho bíblico, porque a Bíblia, ela é um rico manual de criatividade. Todas as histórias bíblicas podem se tornar grandes produções cinematográficas. Talvez é o livro que melhor... Claro, contém o espírito. E já tem um público doidinho. Então, você pega, por exemplo, a população cristã do mundo. Temas relacionados à mídia, pensa nisso. Por mais que seja um cristão nominal, até membro de um grupo pseudo-cristão, tal, mas está relacionado ao tema. E ela não tem compromisso nenhum de fazer uma produção bíblica. Isso aí não deve se esperar dela, né? Mas a propaganda do filme foi na direção de que era uma reprodução fiel. Mas isso é um jogo de marketing. A gente precisa pensar do ponto de vista do estúdio, do comercial do estúdio. O marketing planeja, fomenta esse tipo de debate. Ele já sabe disso. É verdade. Agora, eu acho que o filme, mesmo com essas incongruências bíblicas, erros teológicos, ele fica assim, né? Joga uma mensagem, dá um assusto nas pessoas, né? Então, se por isso Deus inverte maldição em bênção, pode ser que eu vejo aí do ponto de vista missionário, né? Que se Deus quiser usar alguma coisa nesse sentido, pessoas possam ouvir mais o Evangelho por terem assistido o filme, ficarem despertadas ao tema bíblico. A gente pode ser estratégico nessa hora. Até fazer uma produção de um filme, fazer uma peça na igreja, mostrar um outro filme e convidar os vizinhos e lançar a rede, né? A gente precisa sempre ter uma estratégia para firmar a palavra de Deus. Concordo. Pergunta para o pastor Vailate.
Se, como o senhor mesmo disse no primeiro bloco, o objetivo principal de Deus com o dilúvio era exterminar aquela geração perversa, né? Não era mais fácil Deus matar os homens por meio de uma peste, de uma doença, ou anjo da morte, como fez no Egito? Por que ele tinha que matar todos os animais, produzir toda aquela mortandade lá? Poxa, Heber, aí é uma pergunta que é interessante, mas assim, é como se você perguntar para uma pessoa que imagine-se que ela esteja para sofrer a pena capital e você fala para ela, você quer morrer fuzilado, você quer morrer enforcado, quer dizer, você quer morrer torturado, morte é morte, você vai morrer do mesmo jeito, né? Não. Sim, mas a partir de um juízo, se é por terremoto, se é por furacão, se é por inundação, é um juízo divino, é isso que eu estou querendo dizer, não importa o meio, o fim é um julgamento divino. Mas isso era contra os homens, porque todo ser que tinha fôlego morreu. É verdade. O que ocorre? Eu entendo, e aí obviamente nós vamos entrar, como o missionário Jamerson bem colocou, no âmbito das conjecturas, uma vez que a Bíblia se silencia sobre isso. A cultura judaica explica por quê. É curiosa a explicação. De novo, é lendária, tá? É lendária. Obviamente nós não concordamos, mas é curiosa. Ela diz que um dos motivos que provocou, que ocasionou o dilúvio, foi que os homens homens, seres humanos em geral, tá? Não necessariamente setitas ou caimitas, seres humanos em geral da época, começaram a cometer atos de zoofilia ou de bestialismo. E além disso, os próprios animais começaram a se relacionar com animais de espécies distintas. Cavalo com porco, porco com jacaré, com animais distintos. É lenda pura judaica. Não tem nada a ver com Bíblia e nem todos os judeus também concordam. É lenda judaica pura, tá? Ela explica. Agora, qual o problema quando nós vamos para o relato bíblico? Ele se silencia. Eu entendo, com base na Bíblia, com uma leitura global da Bíblia, que isso ocorre devido à ideia de solidariedade que há, não somente entre a própria raça humana, para o bem e para o mal, e também no que diz respeito a essa solidariedade, a este vínculo que existe também com animais. Os animais também pertencem a uma geração corrupta, no caso de Jonas, que foi aqui citado. É pedido arrependimento não só dos homens, mas até dos animais. Curiosamente, num contexto ali de juízo, de prévio juízo em Jonas capítulo 3, então os animais eles vivem numa sociedade em que, se essa sociedade também é corrupta, corrompida, má, eles, direto ou indiretamente, sofrem as consequências. Isso acontece até hoje, né? Poxa vida, hoje, dependendo dos nossos atos, pessoas inocentes, de um certo ponto de vista, não do ponto de vista teológico, divino, que todos nós somos pecadores, mas nós vemos um sujeito que pega um caminhão desgovernado, bate num ônibus, esses dias passaram programas na televisão, morrem 15, 20 pessoas, tem crente no meio, tem ímpio, vão juntos, porque nós vivemos num sistema que Deus planejou para que as nossas ações e reações impactassem positivamente ou negativamente o nosso próximo. Por isso que a Bíblia se antecipa a esse problema e fala: ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Se você amasse realmente, ou se a humanidade amasse realmente a Deus e ao próximo como a Bíblia nos orienta, certamente nem um dilúvio, nem nenhum outro tipo de juízo viria. Ele há de vindo porque nós não respeitamos essa nossa relação interpessoal, que foi uma das condições com as quais Deus nos criou para vivermos neste mundo. Missionário Jamerson, ainda explorando esse lado da injustiça de Deus contra os animais, porque afinal de contas os animais que ele mandou entrar na arca entraram, os homens que ele convidou não quiseram. Nem todos os animais, né? Como assim nem todos? Não, muitos animais morreram. Não, sim. Ok. Não, mas o Noé não ficou laçando o bicho, certo? Okay. Deus mandou os animais entrar na arca, eles entraram. Os homens foram convidados, não quiseram. Exato. Mas os que não couberam na arca, os animais que não couberam na arca, morreram afogados, de uma pior maneira possível, tal. Menos os peixes, né? Menos os seres marinhos. Uma brutal injustiça de Deus. Será que o propósito de Deus com o dilúvio não seria um outro? Seria, porque como o irmão bem colocou no primeiro bloco, se não me engano, havia uma condição terrestre muito diferente da que nós temos hoje, e que permitia seres extraordinários, tanto no reino animal quanto como os seres humanos também. Então,
essa condição original da terra, criada, inclusive o Éden estava lá, era localizável, né? O dilúvio não teria tido o propósito de destruir essa condição, claro, enterrando o Éden e fazendo com que a vida humana e de todos os animais ficasse reduzida a bem pouco? É o que eu disse, Heber, Deus não tem atalhos, Deus não tem um plano B. Quando ele age com sua infinita sabedoria. E ele, por tabela, acerta outras coisas. Por tabela, ele acerta outras coisas. Então, o dilúvio que vem para trazer juízo sobre pecadores, porque o salário do pecado é a morte, a queda trouxe condenação. Destaca o seguinte: nós não somos melhores do que os antediluvianos. Nós não somos melhores. Nós somos, talvez já estejamos fazendo coisas piores, ou já fizemos coisas piores do que ele. É que estamos, de fato, à sombra da cruz, né? Esse tempo de longanimidade está ampliado. Mas Deus, por tabela, corrigiu também esse ambiente. O homem que foi colocado nesse palco chamado planeta Terra, ele tinha uma vantagem dessa longevidade, de um ambiente natural que possibilitava fazer coisas que Deus quis impedir. Então, para a limitação da idade humana, Deus, entendendo todo o ecossistema, toda essa geologia, todo esse fenômeno natural do planeta, Deus precisou inverter tudo mesmo. Como Criador, ele pôde fazer. Então, como é que o homem passou a viver menos radicalmente? De quase 1000 anos passou a viver 200 e pouco, 170, 145, que é a idade dos pós-diluvianos, das novas gerações pós-diluvianas. Invertendo essa ordem natural. A fauna já não é a mesma, a flora já não é mais a mesma, as condições atmosféricas já não são mais as mesmas. Lembre-se que o relato de Gênesis 1 e 2 coloca a terra assim quase que com um escudo de águas, né? E é isso que precipita sobre a terra, gerando toda essa inundação. Há muita água suspensa, havia muita água suspensa na atmosfera. E quando isso precipita e ocorre todo o dilúvio, o homem passa a enfrentar radiações solares mais fortes, passa a comer animais, que é uma outra curiosidade pós-dilúvio. O homem passa a ser carnívoro, aí vem os radicais livres. Deus já sabia de toda essa consequência. Logo, consequentemente, Deus agindo na natureza, limitou a vida humana. Esse novo ambiente natural já não possibilitava, mas dificultava seres gigantes crescer demais ou viver demais. Animais também, que estavam condicionados àquela terra pré-diluviana, morreram e não teria como sobreviver nessa terra nova. Então, Deus por tabela, eu entendo assim também. Perfeito. Por tabela ele trouxe juízo, mas consertou também a ordem natural, ou criou uma nova ordem natural. Muito bem. A nossa equipe de reportagem foi perguntar para as pessoas, né, o que elas acham a respeito dos objetivos de Deus no dilúvio. Vejam só o que ela apurou. O objetivo de Deus com o dilúvio foi alcançado? Creio que ele não foi concretizado. Se foi alcançado ou não, eu acho que num patamar chegou, né? Que a gente permaneceu depois, agora estamos até agora, né? Respirando, o ar maravilhoso, a água que vem maravilhosa, eu acho que foi alcançado sim, viu? Acho que Deus permitiu, porque hoje o mundo está até parecido com aquela época já, né? Deus permitiu para dar uma nova chance e dar uma vida nova, né? Pessoas num começo novo com Deus. Só que às vezes eu comparo o tempo de hoje com aquele tempo. Tá quase igual. Infelizmente. Porque é muita coisa, pai matando filho, filho matando pai, as mulheres, né, sendo violentadas, todo tipo de violência contra as mulheres, como era na época, que as mulheres já sofriam muitas violências, porque os direitos das mulheres não eram reconhecidos, e hoje infelizmente, estamos vivendo um retrocesso, infelizmente. Foi alcançado, sim, entendeu? Em parte foi alcançado.
Mas com o passar do tempo, aí veio novas gerações, aí começou o desagrado do Senhor, mas tinha aquilo, aí teve Moisés, né, que intercedia pelo povo, aí teve muita intercessão pelo povo, senão o Senhor, como o Senhor tinha feito um pacto com Noé, que não ia acontecer de novo o dilúvio, então Deus sempre lembrava do pacto que ele fez com Noé, por isso que não aconteceu, mas concretizou sim a vontade de Deus. Eu acredito que sim. Lógico que quando ele pensou no dilúvio, ele estava pensando na gente também, né? Que o pessoal, ele ia dar fim à terra, não é isso, mais ou menos, né? Então tinha que ter algum sobrevivente. Então ele escolheu o Noé, e Noé, como a obediência, né? Que eu acho assim que ele teve com Deus, ele colocou todos os animais e a família dele. Na época foi, eu entendo que foi, porque depois que Deus destruiu a terra, Deus se arrependeu. Ele se arrependeu, ele falou que por causa do homem ele não ia mais destruir a terra. Porque ali quando Deus pediu para Noé fazer uma arca, praticamente uma coisa impossível. Então ali já mostra para nós atual que ali ele foi obediente ao que Deus mandou, e hoje nós temos que obedecer o que a palavra de Deus diz, e ali com certeza foi mesmo já um projeto para os dias de hoje, toda essa passagem do dilúvio, né, dos animais. Bom, a Nilzete, ela mora lá na Bahia, em Conceição do Coité. Ela diz: o objetivo não foi alcançado, pois ele queria uma geração pura, mas os homens voltaram a pecar. Por essa razão, Cristo foi enviado. Missionário Jamierson, Cristo foi enviado porque o dilúvio falhou? Não, Jesus morreu antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava no plano de Deus universal, cósmico, escatológico. Na verdade é o que eu digo, não há novidade. Parece ser algo muito novo, muito extraordinário o dilúvio, mas não é. Eu abordo a questão desse ponto de vista. Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Né? Quase que poderia ser um texto paralelo a 2 Pedro 2:5, que diz assim, que Deus não perdoou o mundo antigo, né? E trouxe destruição sobre os ímpios. João 4:36, quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Agora, quando e como a ira de Deus virá, que nós não sabemos, mas de tempos em tempos, coletiva ou individualmente, a ira de Deus, a justiça de Deus está sendo feita ao longo da história humana. Então Deus decide não destruir mais com água, mas depois destrói com fogo, destrói com saraiva, destrói com economia, destrói com peste, mas continua destruindo. Para o senhor, o dilúvio foi regional ou universal? Bom, eu confesso que essa é uma pergunta, do ponto de vista da fé, eu pendo para entender que ele foi universal. Racionalmente, e a partir de outros dados gramaticais e tudo mais presentes no texto, pendo para vê-lo como regional ou local. O texto apoiaria no seguinte sentido, antes de tudo, eu acho que é importante explicar o seguinte: quando a gente fala de um dilúvio local ou universal, a Bíblia não se pronuncia sobre isso. Quando ela usa a expressão sobre as águas que cobrem toda a terra, Gênesis no capítulo 8, ali a expressão hebraica é Kol Haaretz, toda a terra. Essa mesmíssima expressão ela vai aparecer, por exemplo, quando o exército de Davi guerreia o exército de Absalão, seu próprio filho, a todo aquele embate, e aí diz lá que eles mataram pessoas sobre toda a terra, o que obviamente não faz sentido porque foi regional. Em outro texto de 1 Crônicas, acho que capítulo 14, verso 17, vai dizer que o nome ou a fama de Davi ficou conhecida Kol Artsot, em todas as terras. Obviamente não é em todas as terras do mundo, em todas as terras circunvizinhas daquela localidade. Então, eu
eu confesso que eu fico meio no meio do muro nessa questão. Por que a fé faz você acreditar que não, eu digo pela fé, eu não tenho dificuldades em crer que pode ser universal. Biblicamente, não necessariamente ele deve ser visto como universal. Eu entendo que não pode ser visto como um critério de ortodoxia acreditar num dilúvio universal. Claro. O importante foi Deus quem enviou o dilúvio, foi de fato um dilúvio, foi um juízo dele feito contra os ímpios e paralelamente ele preservou os justos. E é um detalhe interessante que nós de certa forma tocamos aqui, acho que é curioso a gente também mencionar, é que a 1 Pedro 3, que nós até mencionamos agora há pouco, o missionário Jamerson citou, fala lá que a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca. 120 anos. Né? 120 anos. Há lendas no judaísmo que vão dizer 52 anos, mas é só para a gente saber que houve um tempo. E curiosamente a palavra longanimidade, eu acho ela maravilhosa, porque vem da palavra grega macrotimia. Macros quer dizer longo, comprido, grande. Timos quer dizer, transmite a ideia de disposição ao ânimo. É um ânimo longo, é uma vontade longa. Ou seja, Deus ele esperou pacientemente durante todos os anos, quer sejam 52 ou 120, todo o tempo que seja, ele esperou tempo hábil suficiente para que toda aquela geração ímpia pudesse se arrepender. Então, isso é importante para nós vermos também um Deus que é justo. Ele não age do nada, né? No que diz respeito a impor ou infligir o tipo de sofrimento para aquela geração ímpia. Ele a avisa várias vezes antes disso, por meio de Noé, e ainda assim, infelizmente, ela não se arrepende. Então essa é uma questão importante para trazermos aqui. Muito bem. André Vincent, de Alfenas, Minas Gerais. Penso que em momento algum Deus deseja destruir sua própria criação e criatura. A saga de Noé demonstra que, contudo, a força de rebeldia e incredulidade do homem com os sinais divinos, Deus não desistirá jamais do processo de salvação. Noé, Abraão, Moisés e, por fim, seu próprio filho Jesus tornam-se marcos na história da humanidade pelos quais Deus nos mostra os dois únicos caminhos, com ele a vida, sem ele a morte. Legal, né? Mais ou menos na direção que está falando. Porque a gente vê o dilúvio sempre dessa perspectiva da destruição, da condenação. Mas, na verdade, Deus estava salvando a raça humana. Sim, sim. Então, no lugar de estar destruindo a raça humana, embora tenha matado 99,99, ele estava salvando, porque ela se destruiria. Se Deus não resgata as 8 pessoas, né? Com a arca. Então, mas aí vamos explicar direito, porque se não me engano, no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, o dilúvio veio para matar os gigantes que eram filhos dos caídos com as mulheres, porque eles estavam destruindo a raça humana. É isso? Tem relação com isso. Não, o que está destruindo a raça humana aqui é o pecado, Weber. Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sim. Na verdade, é como eu disse, eu não creio nesse relacionamento híbrido, seres espirituais com os seres humanos. Gigantes havia por uma condição biológica. A ira de Deus trouxe juízo sobre pecadores impenitentes, mas o plano de Deus não é a destruição. O palco do dilúvio é a arca. O símbolo maior do dilúvio é um símbolo de livramento, não é um símbolo de condenação. De madeira também, né? De madeira, apontando para uma cruz, que o filho dele morreria trazendo salvação para todo mundo, disponibilizando salvação para todo mundo. Agora, então isso precisa ficar muito claro. Deus é um Deus justo, ele não tolera o pecado, né? Mas Deus é amor e ele providencia meios de redenção, de salvação. Então você vê Deus agindo misericordiosamente. Eu desafio você a olhar para o dilúvio como um plano redentor e não como um plano de destruição. Sim. Assim como a serpente no deserto foi um plano de redenção. Sim. E todos os atos de Deus são atos de misericórdia. São atos de misericórdia. Agora, a perda de vidas humanas, numa escala que a gente não absorve de forma correta, é por causa da nossa limitação. O Deus que criou os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Está acima de tudo isso, dessa realidade. Então, eu vejo isso. E para mim o dilúvio ele precisa ser pregado como um ato de graça. É graça de Deus. Sim. E
irresistível no sentido de que foi colocado para todo mundo tinha uma chance de salvação, mas você vê que houve ali a resistência de alguns para a entrada na arca. Então Jesus, ele vem completar essa missão através do seu sacrifício e aí traz salvação também. Então a gente precisa ir fazendo esses paralelos, não pode isolar esse fenômeno, esse caso desse ponto de vista, né? Sim. Saulo de Tarso Rodrigues Lima de Farias Brito, no Ceará. Creio que sim. Quando Deus disse, farei desaparecer da terra o homem e o animal, fazendo paralelo com Gênesis 7:21, Deus cumpriu sua justiça diante de uma sociedade violenta, impura e má. Gênesis 5:6, Deus é amor, mas também é justiça. A sociedade pré-diluviana vivia distante dos princípios de Deus, comia, bebia, dava-se em casamento. Não deram ouvidos a Noé, muito menos aos valores espirituais. O dilúvio é manifestação da justiça de Deus. E o Senhor Jesus usou exatamente esse texto, né? Exatamente. Os evangelhos falam sobre isso, é o que foi bem colocado pelo missionário Jamerson, né? É um símbolo salvífico, mas é aquela coisa, sempre o polo positivo automaticamente traz consigo o negativo. É positivo para aqueles que aceitam essa proposta salvífica, e para aqueles que a rejeitam acaba tendo obviamente um resultado negativo. É interessante, Heber, se você me permite, uma das mulheres, inclusive entrevistadas aí, ela comentou algo interessante que eu acho que tem a ver também absolutamente com o tema, a ideia de que Deus se arrependeu, né? Ela fala que Deus ali se arrependeu, e é importante a gente entender aqui, o termo hebraico vem de uma raiz hebraica que é naham, que pode significar arrependeu-se, ou a ideia de lamentou. Deus, ele sentiu um lamento, um pesar muito grande. Obviamente essa é uma linguagem chamada em teologia de antropomorfismo ou antropopatismo, né? Que é quando Deus é descrito como se tivesse sentimentos humanos ou reações ou comportamentos humanos, e depois o texto vai dizer que doeu o coração dele. Quando diz pesou-lhe o coração, em hebraico a ideia da palavra ali é a ideia de que ele sentiu uma dor no peito. Foi triste aquilo a partir de um linguajar humano, para que entendamos o que o dilúvio significou para Deus naquele momento. E isso está justamente, ele vai ao encontro daquilo que nós falamos até agora. Quer dizer, o Deus da Bíblia é retratado como Deus que abomina o pecado, que ele julga o pecado e o pecador ou pecadores que o cometem, mas que graciosamente perdoa, salva, abençoa aqueles que também pela sua própria graça se entregam aos pés da cruz e reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, né? Muito bem, nosso tempo acabou. Agradeço muito ao missionário Jamiarson Oliveira e ao pastor Carlos Vailate pela presença deles aqui, né? E eles continuam à sua disposição pelo site vejamsó.com.br, na aba convidados. Você tem o contato dos dois para convidar, fazer perguntas, mandar e-mail, enfim. Eles estão à sua disposição. Vamos ver quem vai levar o kit de João Rezende. Quem é? Rogério Praz, da capital paulista. Rogério, você vai retirar seu kit lá na própria clínica da Jô. Pode ligar para ela e marcar, tá bom? Para você que fica com a gente, que conhece a emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só. Thank you.